Porque a pornografia e o sexo fácil vende mais do que a terapia. Bem, quando a gente pensa no conteúdo pornográfico e no sexo fácil, a gente tem que levar em consideração, sim, que esse recurso lhe oferece um alívio praticamente imediato, porém temporário, daquela sensação que você às vezes tem de uma falta, de algo que precisa ser preenchido. Então, quando a gente pensa aqui na questão da falta como um objeto ali constituinte, não como objeto, no sentido de estrutura, né? Quando a gente está vestido aqui sintomatologicamente dessa falta constituinte, há uma resistência contra a revelação dessa nossa resistência. Sigmund Freud, 1937. Então aqui, o que a gente vai abordar? A gente vai observar um estudo de Fabre, que era um psicanalista britânico, que introduziu o conceito de modelo de ego sabotador como uma forma de entender a resistência psicológica em sair, por exemplo, de conteúdos viciantes, como, por exemplo, sexo fácil, pornografia, ou mesmo aquele nosso apetite voraz em, por exemplo, querer comer aquela sobremesa em uma hora que não é tão adequada, às vezes na hora de dormir ou no meio da madrugada, daquela vontade de comer um pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate e um sorvete de creme de cupuaçu com amêndoas. Então, olha só, às vezes a gente é capturado por esse nosso apetite que praticamente vai criando uma água na nossa boca, vai dando uma vontade, e essa vontade, ela busca sim um gozo, e esse gozo ele está muito mais ligado às vezes a esse modelo, né, que Fairbairn coloca como modelo do contraego sabotador. A gente sabe que aquilo de alguma maneira vai trazer um alívio imediato, vai trazer um prazer rápido e momentâneo, mas meio que como se a gente se auto-sabotasse, a gente busca através dessa realização fácil, né, ou às vezes desse sexo fácil, desse apetite que aparece às vezes num lugar ou numa hora inadequada, de satisfação imediata dessa pulsão, desse apetite, dessa vontade que a gente tem de gozar literalmente, às vezes até comendo algo, né, que traz muito prazer, mesmo a gente sabendo que é um prazer momentâneo. Então aqui, esse contraego sabotador, ele entra como se ele fosse um ego que desenvolve ali uma relação com objetos que foram insatisfeitos na nossa infância, mas aqui não objetos no sentido de relação objetal, é uma relação direta com os objetos que nós, na nossa infância, não fomos ali de alguma maneira satisfeitos ou não tivemos contato com a satisfação real de algo que ficou marcado, né? Então esse contraego sabotador, ele vem ali para trazer essa relação, que não é uma relação de objeto no sentido da perversão, mas uma relação com objeto perdido na nossa infância, que faz eco ainda hoje nos nossos apetites. Então, quando a gente fala dessa falta, né, constituinte, aí a gente pensa, né, por que o neurótico, né, essa pessoa, nós aqui que estamos ligados nessa coisa da falta constituinte, nós aqui que fomos castrados simbolicamente, que não podemos, né, gozar infinitamente daquilo, né, do objeto proibido,
que na verdade foi castrado para que a gente se neurodesenvolvesse para coisa mais saudável, e algo, né, que faz ali uma marca de uma falta. Dentro, né, desse contexto que a gente fala dessa satisfação, desse vazio, ou mesmo de uma incompletude, aí quando a gente pensa naquele traço mais rígido, né, aquela coisa que às vezes estava marcado ali no nosso neurodesenvolvimento, que acabou indo para essa coisa muito mais sexual, por isso que às vezes o rígido ele tem essa necessidade, tem às vezes até uma coisa muito mais ligada com a libido e essa satisfação. Então aqui a gente acaba vendo que outras estruturas também fazem às vezes esse alívio, mas é muito mais comum, e às vezes se você tiver muita rigidez, você acaba entrando nessa coisa de repente estar fazendo uso para esse esvaziamento quase que pulsional, ou literalmente pulsional, de uma busca, né, de compreensão dessa incompletude que é experimentada nessas neuroestruturas, nas nossas neuroestruturas mais neuróticas. Essa sensação da falta, que é marcada aqui pelo neurótico, que está relacionada às questões emocionais e psicológicas, às vezes que subjazem, né, a nossa própria senso-percepção da falta, ela traz aqui pra gente, às vezes, uma dificuldade no processo de identificação, ou de relacionamentos insatisfatórios, ou a falta, né, de uma autoestima, ou um desconforto emocional, que faz com que você, às vezes, ou a gente, né, às vezes, busque essa satisfação imediata, essa satisfação temporária, que dá essa falsa senso-percepção de que a gente, por aquele momento, fomos preenchidos, e que essa sensação de incompletude foi, na verdade, diluída, mesmo que seja só por alguns segundos. Quando a gente trata, né, dessa questão do alívio temporário, proporcionado aqui, seja pela pornografia, seja pelo sexo fácil, ou mesmo pela realização dos nossos apetites, que a gente tende a buscar esses objetos de satisfação mais imediata para poder ganhar, né, essa gratificação sexual. Ela, na verdade, está muito mais ligada às nossas questões emocionais, né? Essas questões emocionais subjacentes que constrói essa senso-percepção dessa falta constituinte como algo evidente que marca nosso psiquismo. Então aqui o que é importante mesmo é a gente ressaltar que sim, existe um alívio, e que esse alívio é um alívio temporário, por isso que vende, né? Vende mais, né? Porque é gostoso, né? Tostines. Então a questão aqui vende muito mais justamente porque traz esse alívio imediato. E na terapia, então vamos vender nosso peixe aqui agora, essas questões são bem elaboradas. Não é graficamente, você não vai ter um alívio imediato na terapia das suas questões, mas você vai poder trabalhar, né, essas questões subjacentes emocionais que fundam essa percepção de que às vezes você tem ali um vazio, ou que depois de tantas experiências, de tanto conteúdo, ou mesmo de cair sempre nesse alívio imediato, aquela sensação de que você tinha uma falta, de que tinha algo que não se completava, de que tinha algo que não ia para esse processo de um preenchimento, né, que às vezes esse preenchimento pode ser um preenchimento mais de uma ordem objetal, mesmo sem a gente ter uma neuroestrutura perversa. Por quê? Porque às vezes o que acontece, né? Quando você está no campo da fantasia, ou quando você está no campo dessa realização imediata, e aí que você pensa essa neuroestrutura, que é a neuroestrutura da falta, que acaba sendo de indivíduos com uma estruturação muito mais neurótica, a gente já logo pensa que essa utilização, essas vendas, né? Por que vende mais? É justamente porque todo neurótico, por isso que as pessoas que entram nessa indústria acabam ficando multimilionários, porque é uma venda garantida, porque todo neurótico no campo da fantasia, ele sim
ele é pervertido. Então, e quanto mais elementos imaginários, quanto mais construção no campo fora, né, desse real, que é a nossa vida dura, que é a nossa vida de percepção da falta, que é a nossa vida de percepção da realidade nua e crua, que a gente tem muito esse contato, justamente porque somos seres castrados, e por sermos castrados simbolicamente, no imaginário, na fantasia, teoricamente somos livres para desejar, para fantasiar, às vezes até perverter, porque essa perversão ela vem também das nossas estruturações, como no nosso neurodesenvolvimento infantil, éramos seres polimorfos perversos. Óbvio que ali na dissolução, ou mesmo na entrada da castração simbólica, a gente pode ter ido por um caminho, né, que a gente sente essa coisa da falta, a gente sente essa coisa da castração como algo efetivo, o nome do pai sendo construído aqui, e esse nome do pai fazendo presença forte no psiquismo, nos colocando nessa coisa que bloqueia, né, o nosso acesso real a o gozo fatal, que seria esse gozo além, que seria esse gozo que vai para o campo, às vezes, do patológico, que vai, às vezes, para esse campo da estruturação mais perversa do acting out. Aí aqui a gente está falando de uma outra coisa, a gente está falando aqui de uma coisa, de uma estruturação mais voltada para a falta, que tem sim essa marca, que é a marca da castração simbólica, e essa marca da castração simbólica faz frente a essa senso-percepção que tu tem, né, desses objetos subjacentes emocionais, que faz com que você sinta essa falta como real. Então aqui o importante é saber explorar quando você coloca assim, ai, vem demais, é óbvio que vem demais, porque a terapia, ela vai chegar num momento que vai te trazer um prazer imenso em você entrar em contato com essas questões que antes você se aliviava rapidamente, né, soltando ali a pulsão orgástica, e de repente você se refazendo. Não que orgasticamente isso não seja terapêutico, se for usado da maneira correta, como se algo fosse ali quase que uma prescrição medicamentosa e um uso sábio, e não num uso patológico que acaba até o cara fugindo de uma certa realidade, né, às vezes para fugir da realidade dura, para fugir dessa sensação terrível da castração simbólica, dessa sensação terrível da falta, o cara utiliza isso para poder, sei lá, viajar na maionese existencial e de repente fugir dos problemas reais. Aí a gente está falando de uma pessoa que às vezes, por, sei lá, por ter um casamento disfuncional, ou relacionamentos disfuncionais, ou questões emocionais muito problemáticas que não conseguem ter uma ação real, né, na vida real, porque às vezes a coisa do pornográfico traz muito conteúdo que acaba sendo mais uma coisa cinematográfica, teatral, e que no plano da realidade às vezes não existe a possibilidade de ser satisfeito ou resolvido, ou mesmo a pessoa às vezes até tenta criar aquela cena, mas na realidade aqueles são atores e eles estão demonstrando às vezes um prazer, demonstrando às vezes uma satisfação que faz parte do trabalho deles apresentar. E o cara, ou a pessoa, um cara no sentido de pessoa, vai buscar às vezes no campo da fantasia, quando vai para o campo da prática real ou do contato real humano na sexualidade, acaba experimentando algo completamente diverso, e aí ele acaba se fixando, né, às vezes em processos masturbatórios, que é muito mais satisfatório do que a relação concreta real, às vezes com o parceiro, às vezes com aquilo que ele se
antes se identificava, mas que a pornografia, por exemplo, às vezes faz uma ponte dessa realização que às vezes ele criou a própria sexualidade em cima daquelas imagens, em cima daquele conteúdo que faz para ele uma ponte de gozo muito maior do que, por exemplo, o contato real e físico, né, com o mundo real, às vezes, da sexualidade. Então, aqui no contexto psicanalítico, a análise, ela busca, né, explorar, gente, eu até tive que fazer um script, porque senão acabou viajando muito na maionese. Aqui, o conteúdo psicanalítico, então, ele acaba explorando essas questões emocionais, ele se aprofunda muito mais nesse sentido, né, permitindo que o indivíduo compreenda e trabalhe suas dificuldades emocionais ou mesmo as bases sólidas que fizeram com que ele construísse no imaginário aquele crescimento, sabe, e desenvolvimento de um relacionamento que às vezes está muito mais no imaginário dele, está muito mais na construção de uma fantasia que, quando acaba entrando no campo da realidade ou da realização na relação real, acaba sendo frustrante e coloca o sujeito, às vezes, em contato com esse vazio, às vezes em contato com essas insatisfações que tem muito mais a ver mesmo com as suas neuroestruturas, porque a sua neuroestrutura, como somos neuróticos, né, a gente tem fantasias perversas, mas existe aqui no campo da fantasia essa perversão, mas no campo da realização, quando ele vai realizar, por exemplo, construir ali uma fantasia masturbatória terrível, e aí quando ele vai realizar, ou não, terrível no sentido assim de repente bem cabeluda, e aí quando ele vai realizar, ele realiza, mas o gozo é muito menos intenso de potência, né, do que quando ele, por exemplo, estava em contato com algo que ele tinha ali construído na questão mais da sacanagem, na questão mais da pornografia, na questão mais da coisa que não estava no campo real, estava muito mais no campo da fantasia. Por quê? As pessoas se frustram quando elas vão realizar, porque provavelmente são neuróticos e que no imaginário são perversinhos, né? Todo neurótico tem perversões na fantasia sexual. E aí, quando vai realizar, aquilo não tem a mesma pulsão, porque sua neuroestrutura não é perversa, entendeu? Que você está buscando ali no acting out uma realização, e aquela própria realização te faz eco com algo que você não sente como falta, porque o perverso ele não sente a falta como um neurótico sente, e nem um psicótico sente a falta, porque a falta para ele está fora cluída. E no caso do perverso, ele sempre vai atuar no campo do seu imaginário e da fantasia para a construção da realização objetal, porque ele faz essa realização objetal. Então, o neurótico, por exemplo, né, como eu coloco essa coisa da falta, por que vem demais? Porque temos mais neuróticos no mundo, né? Então, como neurótico, como somos seres castrados simbolicamente, porque existe na gente uma inauguração de uma lei, existe na gente uma inauguração do não, desse nome do pai, então os objetos que possam estar trazendo um gozo maior, porque a gente não vai entrar no campo da atuação real, na vida real, para atuar as fantasias que passa às vezes cabeluda na sua cabeça. Então, esse mundo imaginário, que acaba sendo esse mundo da pornografia e do sexo fácil, acaba entrando justamente pelo viés que a gente tem, né, no campo imaginário de uma construção, né, de uma perversão, às vezes na sexualidade, mas não uma perversão no sentido de perverso, de acting out, de estrutura perversa, mas sim de fantasia. Então fica muito mais fácil vender um alívio imediato, que tem muito mais a ver com aquilo que a gente não conseguiu de alguma maneira soltar como objeto lá na nossa infância. Então, assim, aqueles objetos insatisfeitos na infância, que é o que coloca, né, o nosso contra-ego sabotador em ação, como diz o Faber, traz pra gente aquela
oferta, né, de um alívio temporário que acaba entrando para fazer eco, para fazer preenchimento nessa falta constituinte que a gente sente e que a gente tem como estrutura. Óbvio que a insatisfação não é permanente, principalmente se a gente trabalha as nossas questões e trabalha esses objetos, né, que subjazem a nossa construção emocional e que às vezes traz pra gente uma senso-percepção maior dessa falta. Óbvio que se você tiver num relacionamento disfuncional, óbvio que se você tiver às vezes disfuncional com as suas próprias questões, né, com as suas próprias crenças, sentimentos, ou mesmo, às vezes, de autoestima baixa, ou mesmo você está insatisfeito, você acaba ampliando muito mais a senso-percepção dessa falta. E aí, esses objetos, né, de venda, esses objetos, né, que traz pra gente essa sedução, né, essa coisa, essa sobremesa, né, acaba sendo essa sobremesa deliciosa, essa oferta apetitosa, essa picanha, né, que nos chama aqui para essa satisfação. Então, é um objeto que entra justamente na nossa falha, no sentido de não de falha total, mas justamente por sermos castrados, né, por às vezes a gente ter sido insatisfeito, objetalmente na nossa infância, a gente acaba, né, tendo, né, esse desenvolvimento dessa falta constituinte, e essas são as questões que às vezes a gente tem que tratar na análise para a resolução desses conflitos, para a promoção de um senso mais saudável que a gente tem sobre as nossas próprias realizações, tanto na satisfação, quanto numa satisfação pessoal, quanto nessa gratificação que às vezes a gente busca, nessas fugas, às vezes nessa evasão, porque às vezes a gente está utilizando vamos colocar esses subterfúgios, né, para justamente fugir de uma questão que influencia, né, que coloca a gente de alguma maneira nessa coisa da falta, nessa coisa da insatisfação, nessa coisa de repente a gente ter essa sensação terrível de que a gente não é preenchido, de que a gente não está completo, de que a gente não tem um gozo além e de que a gente de alguma maneira está insatisfeito pulsionalmente. Então, essa insatisfação tão característica do neurótico, quando ele está numa senso-percepção da falta, quando esses objetos que subjazem essa falta não são bem elaborados, como eu coloquei, né, que às vezes o mais importante aqui é a gente saber onde contribuir, onde está essa questão emocional, onde está essa falha, onde está esse problema ou essa dificuldade ou esse complexo, onde está ali algo que faz com que você, na verdade, busque, né, o princípio do prazer, como todo mundo, né, que a gente é composto, né, esse aqui forma o nosso aparelho psíquico, o id, ego e superego. Então a gente está sempre querendo o quê? Tá na parte maior do iceberg. Quando a gente pensa em id, ego, superego, você tem que imaginar que o ego tá lá na pontinha, com o superego na pontinha. E o id é tudo que compõe aquele iceberg. Então, um retorno sempre, não ao recalcado, mas um retorno sempre ao princípio do prazer. Por isso que quando a gente constrói algo que está relacionado a prazer, vende muito mais, né? Quando você pensa na sobremesa, quando você pensa na picanha, quando você pensa em algo apetitoso que move seu conatos, a sua vontade, seu apetite para aquilo, que às vezes faz com que você sinta essa vida pulsante, está muito mais relacionado ao id, ao princípio do prazer. Então, o princípio do prazer é a base, né? Quando a gente pensa na questão do aparelho psíquico, no próprio inconsciente, é aquilo que faz a gente querer retornar. Por isso que vende mais, por isso que quando você pensa em terapia, você tem que pensar que sim,
a pornografia, sexo fácil, realização desses apetites da comida, ainda mais eu que sou taurina, adoro comer, essa coisa de repente você ter ali uma satisfação rápida vai fazer com que você acesse esse princípio do prazer. Mas esse princípio do prazer, quando ele tem algo que é muito rápido, sabe? Essa satisfação, a gente come e logo fica empanturrado e daqui a pouco passa o tempo e você está com fome de novo. Você goza rapidamente, às vezes num sexo fácil, às vezes numa coisa rápida, logo, daqui a pouco, você não está totalmente satisfeito. Então, a terapia ela já entra numa coisa que a venda dela pode até não ser tão boa quanto a do sexo rápido e da pornografia, mas ela também entra numa coisa do princípio do prazer sendo tratado da base, né? Da pirâmide, quando você pensa ali no iceberg, é a base. Na hora que você trata a base, na hora que você entende, né, quais são as suas questões emocionais que contribuem para essa sensação da falta, logo fica evidente que a terapia ela vai construindo tijolinho por tijolinho e de repente algo que antes você sentia um prazer completamente momentâneo, que logo te dava aquela sensação às vezes até pior desse vazio, quando você vai para algo mais sólido, você vai ter um crescimento muito maior, inclusive de um desenvolvimento mais saudável no seu processo de satisfação. Bem, é o que eu tenho para vocês, gente. Me deixem aqui satisfeita com o seu like, com a sua inscrição e conto com vocês. Obrigada.